Olá, paz e bem. Já fundamentado na humildade de Cristo, São Francisco recordou a obediência que lhe tinha sido imposta de reparar a igreja de São Damião e, como um verdadeiro obediente, voltou para Assis para obedecer à voz divina, pelo menos pedindo esmolas. Pondo de lado toda a vergonha por amor do pobre crucificado, mendigava junto àqueles entre os quais se acostumara a ter de tudo, submetendo o corpo fraco, depauperado pelos jejuns, ao peso das pedras. Em nosso último encontro dos estudos das fontes franciscanas, comentamos sobre a Legenda Maior, capítulo 2, sobre a sua perfeita conversão a Deus e sobre a reparação de 3 igrejas. Nós vimos a parte 5 e a parte 6, que foi narrado pela Carol, você lembra? Hoje nós falaremos sobre as partes 7 e 8. Pois a referida igreja foi restaurada com a ajuda do Senhor e devoção presente dos cidadãos. Para não entorpecer o corpo pela inatividade depois do trabalho, transferiu-se para reparar uma igreja de São Pedro, mais longe da cidade, por uma devoção especial que tinha com a pureza de uma fé sincera pelo príncipe dos apóstolos. Quando o servo de Cristo viu que devagar estava crescendo o número dos irmãos, escreveu para si e para seus frades, com palavras simples, uma forma de vida em que, colocando a observância do Santo Evangelho como fundamento indissolúvel, inseriu mais algumas poucas palavras que pareceram necessárias para um modo uniforme de viver. Mas antes de continuarmos, eu quero te apresentar o nosso desafio de 21 dias de oração, que ensina práticas como a oração mental, a Lexio Divina, oração vocal e meditação católica, e que trará transformações profundas no âmbito espiritual, emocional e até mesmo psicológico para a sua vida. Você terá mais intimidade com Deus, disciplina espiritual, crescimento interior e paz, maior clareza espiritual, uma verdadeira transformação da vida de oração, maior abertura à graça e maior conhecimento da palavra de Deus. Essa jornada de 21 dias tem o potencial de transformar a vida espiritual da pessoa, tornando-a mais centrada, conectada com Deus e aberta às suas inspirações. Entre agora mesmo para o nosso desafio 21 dias de oração por menos de R$10 por mês. O link está aqui na descrição deste vídeo. Te espero hoje mesmo na aula inaugural. Até lá! Muito bem, desejando que o que escrevera fosse aprovado pelo Sumo Pontífice, resolveu ir com aquele grupo de simples à presença da Sé Apostólica, confiando só na orientação divina. Deus, vendo lá do alto o seu desejo e que o ânimo de seus companheiros estava atemorizado por pensarem em sua simplicidade, confortou-os mostrando ao homem de Deus a seguinte visão. Parecia-lhe que estava caminhando por uma estrada junto à qual havia uma árvore muito alta. Quando ele chegou lá perto e ficou embaixo da árvore, admirando sua altura, de repente começou a ser tão aumentado por Deus lá para o alto que pegou a ponta da árvore e curvou-a para baixo com a maior facilidade. Compreendendo plenamente o homem de Deus que o presságio dessa visão se referia à condescendência da dignidade apostólica, rejubilou-se no espírito. E tendo confortado os seus irmãos no Senhor, iniciou com eles a viagem. A passagem da vida de São Francisco de Assis, que acabamos de ler, é um exemplo profundo da fé católica, marcada pela obediência, humildade e confiança na providência divina. Cada elemento dessa narrativa pode ser interpretado dentro do contexto dos valores cristãos que São Francisco de Assis abraçou e viveu em sua jornada de santidade. São Francisco, já profundamente fundamentado na humildade de Cristo, coloca-se como um verdadeiro discípulo, obedecendo ao chamado divino para reparar a igreja de São Damião. A obediência é um valor central na vida cristã, como vemos na própria vida de Cristo, que se submeteu à vontade do Pai, mesmo diante do sofrimento e da cruz. Francisco, ao obedecer à voz divina,
não apenas restaura uma igreja material, mas se entrega à missão espiritual que Deus lhe confia. Isso reflete um aspecto essencial da vida cristã: obedecer à vontade de Deus, mesmo que isso implique humilhação ou dificuldades. Ele, que antes tinha riquezas e conforto, agora mendiga por amor a Cristo, pondo de lado toda a vaidade e vergonha em favor do pobre crucificado, que é a verdadeira riqueza e fonte de salvação. A mendicância de Francisco, mesmo junto àqueles que antes dependia de maneira material, é um gesto profundo de humildade. Ele submete seu corpo, já enfraquecido pelos jejuns e penitências, ao peso físico das pedras, como expressão de seu amor e devoção a Deus. Quando São Francisco restaura a igreja de São Damião, ele está restaurando de forma simbólica a igreja de Cristo, que estava fragilizada por diversas corrupções e desvios da verdadeira fé. Essa tarefa de reparar a igreja vai além da restauração física de um edifício. Ela é uma metáfora para a missão de renovar a igreja, purificando-a de suas falhas e levando-a de volta à pureza do Evangelho. Para Francisco, cada ação de caridade e trabalho era uma forma de seguir o chamado de Cristo para a renovação do mundo. Ao expandir seu trabalho de restauração para outras igrejas, como a de São Pedro, Francisco mostra sua devoção não apenas a um lugar, mas ao próprio corpo de Cristo, a igreja. A escritura do modo de vida simples e essencial é outro aspecto central da vida de São Francisco. Ele entendeu que a verdadeira liberdade cristã não vinha de regras complexas, mas da observância fiel do Evangelho. A simplicidade e a pobreza material e espiritual eram para ele fundamentais para viver a total confiança em Deus. A ordem franciscana que ele fundou não se baseava em leis humanas ou exigências pesadas, mas na imitação radical de Cristo em sua vida simples, pobre e obediente. A visão que São Francisco teve de uma árvore alta que se curvava facilmente quando ele a tocava é um símbolo claro da intervenção divina. A árvore que representa a igreja ou a autoridade apostólica é curvada pela humildade e simplicidade de São Francisco. A visão confirma a orientação divina sobre sua missão e a aceitação da simplicidade do seu chamado, e é uma manifestação da condescendência de Deus que humilha as coisas altas e poderosas para elevar os humildes. Essa visão dá a Francisco a confirmação de que a sua missão, baseada na humildade e na confiança em Deus, seria abençoada apesar da sua simplicidade. Quando São Francisco entende o significado da visão e a aplica à sua missão, ele rejubila no espírito. Sua alegria não está nas realizações externas ou nos reconhecimentos humanos, mas na certeza de que ele está seguindo a vontade divina. A confiança de Francisco na orientação divina é um modelo de fé para os cristãos. Ele não se baseia em seus próprios méritos ou habilidades, mas na ajuda divina, que é sempre mais poderosa do que qualquer dificuldade. Ao confortar seus irmãos e partir para Roma, confiando plenamente em Deus, São Francisco nos ensina que a verdadeira confiança em Deus não depende da aparência de nossas circunstâncias, mas da certeza de que Deus guia nossos passos quando seguimos sua vontade com humildade e fé. E você entendeu que esse episódio da vida de São Francisco reflete uma profunda vivência dos valores cristãos fundamentais: obediência, humildade, caridade e na confiança na providência divina? Comente aqui para nós e compartilhe também esse vídeo com alguém que você saiba que é devoto de São Francisco, ok? Deus abençoe, paz e bem. E não deixe de conferir o nosso site, virtudeplena.com.